Olá, quinto ano. Hoje nós daremos início ao estudo de um novo gênero, as fábulas. As fábulas são gêneros bastante conhecidos. Nós temos contato com fábulas desde sempre, desde a primeira infância. São aquelas histórias que querem nos trazer uma moral, trazem os personagens, animais com características humanas. Então vamos conhecer um pouco mais a fundo. As fábulas são criações muito antigas, mas elas nasceram de forma despretensiosa, não foram intencionais. Há registros de fábulas de 2000 anos antes de Cristo, e acredita-se que os hindus e os gregos já gostavam e apreciavam as fábulas. Não é à toa que um dos maiores fabulistas é o Esopo, um escravo grego. Quem conta ou escreve uma fábula tem uma intenção bastante delimitada, bastante precisa. Ele quer ensinar, convencer, divertir, criticar e, às vezes, fazer até a pessoa, o leitor, desistir de um propósito ruim ou que pudesse lhe trazer coisas ruins como consequência. A princípio, a fábula era um gênero oral. Nós temos que pensar que a oralidade precede a escrita, e por muitos e muitos anos, séculos até, as histórias eram passadas por maneira oral, de geração em geração, quando a comunidade se reunia em alguma praça pública ou até mesmo nas famílias, nas reuniões familiares. Então, as fábulas também têm a origem oral. A palavra latina fábula vem do verbo fabulare, que significa conversar, narrar. E é desta palavra latina fábula que vem o substantivo português fala e o verbo falar. O primeiro fabulista de renome, como eu já comentei, foi o grego Esopo. Um outro fabulista muito conhecido é o romano Fedro. Algumas fábulas de Fedro são extremamente conhecidas: o lobo e o cordeiro, a raposa e o corvo, a rã e os bois, a raposa e as uvas. Talvez a raposa e as uvas sejam o mais conhecido desses até. E no século XVII viveu o mais importante fabulista da era moderna, Jean de La Fontaine. Ele reescreveu algumas fábulas de Esopo e também produziu as suas próprias fábulas. A fábula mais conhecida de La Fontaine é A Cigarra e a Formiga, que é uma versão um pouco mais aprimorada da fábula de Esopo. No Brasil, o fabulista, ou aquele que trouxe esse tipo de literatura, foi Monteiro Lobato. Nós precisamos pensar que na antiguidade a literatura não era feita, nem pensada, nem produzida observando as características de faixa etária. Então, algo que era produzido para adultos também era lido para crianças. Então, as fábulas não têm muito na sua origem essa divisão de faixa etária. Isso é para infanto-juvenil, isso é para público adulto. Não. Como eram transmitidas de forma oral, de geração para geração, nas praças, nas famílias, nas festividades, então não tinha uma diferenciação entre os públicos que estavam ouvindo. Monteiro Lobato já faz um resgate das fábulas tradicionais, trazendo para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele faz o reconto dessas fábulas, mas coloca os personagens do sítio fazendo comentários a respeito de algumas delas. As características específicas da fábula. As fábulas são narrativas curtas, e como elas são narrativas, elas têm um narrador, alguém que conta essa história. Se utilizam de animais como personagens, e esses animais têm características, qualidades e defeitos humanos para passar uma lição para aquele que está lendo, para aquele que está ouvindo aquela fábula. Ela sempre termina com uma lição, com uma moral da história, mesmo que venha escrito ou não moral da história, ela sempre quer trazer uma lição ou uma moral. E até hoje, quando nós contamos uma história e falamos no final assim, moral da história, essa, retoma esse conceito da fábula, que quer sempre tirar um ensinamento útil ou uma explicação, lições dos episódios em que vivemos no nosso cotidiano. Agora vamos ver e ouvir A Cigarra e a Formiga em versões diferentes. A primeira versão é provavelmente a versão original de Esopo. No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe disseram:
Por que no verão não reservaste também o teu alimento? A cigarra respondeu: não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas rindo disseram: pois bem, se cantavas no verão, danças agora no inverno. Essa então é a versão de Esopo. Vamos agora à segunda versão de La Fontaine. Depois de haver cantado durante todo o verão, quando se aproximava o inverno, a cigarra se encontrou em extrema penúria, por falta de provisões. Como nada lhe restasse, nem um pequeno verme ou algum resto de mosca, e estando faminta, foi à procura da amiga, sua vizinha. Pediu-lhe que emprestasse alguns grãos, a fim de manter-se até que voltasse o estio. Eu lhe prometo, minha amiga, disse a cigarra, sob palavra, a pagar-lhe tudo com juros antes do mês de agosto. A formiga, que nunca empresta nada a ninguém e por isso consegue amealhar, perguntou à suplicante: que fazias durante o verão? Passava cantando os dias e as noites, respondeu a cigarra. Pois muito bem, concluiu a formiga. Cantava? Pois dance agora. Então, essa é a segunda versão de La Fontaine. E agora nós temos uma versão, um reconto de uma autora brasileira muito conhecida por todos nós, a Ruth Rocha. Ela já faz a adaptação da fábula original. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. A gente pode observar aqui algumas diferenças entre as versões, diferença entre a linguagem. Uns utilizam linguagem mais rebuscada, outros utilizam linguagem mais simples. A diferença entre a extensão da fábula, mesmo elas sendo narrativas curtas. A versão de La Fontaine é um pouco maior. E vemos também que as versões originais elas não demonstram a compaixão da formiga. Algumas versões mais modernas e adaptadas já dizem que a formiga cedeu a cigarra, deixou ela entrar. Tem até musiquinhas infantis falando sobre isso, mas as versões originais não nos mostram esse lado de compaixão da formiga. Agora, nós veremos mais uma versão dessa fábula, só que uma versão poética. Então, não está em forma de fábula. O tema será o mesmo. Nós podemos dizer que o poeta se inspirou na fábula de Esopo, mas fez uma versão. Vamos à leitura. Sem barra. Enquanto a formiga carregava a comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Nós podemos ver aqui, então, essa versão de José Paulo Paes, do livro Poemas para Brincar, o título do poema Sem Barra, e eu quero que você pense se essa versão poética concorda com a moral da história que nós observamos das fábulas anteriores. Falando em moral da história, qual você acha que é a moral da história das fábulas originais? O que os autores querem chamar a atenção? Qual a intencionalidade dos autores daquelas fábulas mais tradicionais? Será que é exaltar o trabalho e suprimir a classe artística? É algo a se pensar. E essa versão poética, ela concorda totalmente com as fábulas originais? Será que o poeta aqui, ao dizer que sem a cantiga da cigarra, o trabalho da formiga seria muito mais penoso, está concordando ou está fazendo um contraponto às fábulas originais? Agora que você já sabe um pouco sobre as características das fábulas, eu irei deixar um exercício complementar. Você irá fazer a leitura desta fábula, O Lobo e o Burro, e depois irá responder em seu caderno estas questões.
até o número 6. Observe que o número 2 e o número 4 é para você pintar no texto. Então, no número 1, eu deixei explícito que você precisa colar esta fábula no seu caderno, para quem tem impressora, ou copiar no seu caderno a fábula para poder observar e fazer as marcações devidas, ok? No nosso próximo Meet, nós iremos responder a estes exercícios. E qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem pela plataforma ou pela agenda digital que eu estou à disposição. Um beijo!